O seleto Grupo Internacional de Doadores de Fortunas ganha pela primeira vez a adesão de um brasileiro. Aos 29 anos, Larissa não é nenhuma milionária, mas todo mês ela doa parte do que ganha a um investimento que a longo prazo tem tudo para dar um bom retorno para toda a sociedade brasileira. A gerente de marketing ajuda a custear os estudos de alguns universitários do Instituto de Ensino e Pesquisas de São Paulo, o INSPER. Eu decidi ser madrinha, padrinha alumni desse projeto do INSPER, por acreditar que ele promove diferença para pessoas que teriam mais dificuldade de ter acesso a essa educação. Exemplos de contribuições como a da Larissa são poucos no Brasil. Por aqui, estima-se que a doação individual à filantropia seja de 6 bilhões de dólares por ano. Nos Estados Unidos, o montante é de 330 bilhões de dólares, segundo o Instituto de Ensino e Pesquisas de São Paulo. Nos Estados Unidos, a população está mais acostumada a doar, principalmente os mais ricos. Nesta semana, após o nascimento da primeira filha, o fundador do Facebook anunciou a doação de 99% das ações da empresa para a própria fundação filantrópica. Os valores serão investidos em saúde, educação, pesquisa científica e energia. Criado em 2009 por Bill Gates e pelo investidor e filantropo Warren Buffett, o projeto Compromisso para Doar incentiva bilionários a darem metade da fortuna para fins beneficentes. Recentemente, a lista de doadores aumentou com a entrada do primeiro brasileiro. Fundador de uma das maiores construtoras do país, Eli Horn vai doar 60% da fortuna, avaliada em quase 4 bilhões de reais. O empresário destaca alguns pontos que dificultam a doação por aqui. Não tem cultura, não tem costume, as pessoas não são convictas, não sabem o que é doação. Se o museu quiser ter um projeto que capte doadores, ele terá que enfrentar toda a burocracia do Ministério da Cultura. Geralmente leva 4, 5, até 6 meses para aprovar um projeto. E esse projeto vem todo delimitado. Nos Estados Unidos é muito mais simples. Você vai, se dirige até uma instituição, faz a sua doação, registra aquela doação no seu imposto de renda e terminou o problema. Modesta, a reportagem mostrou que a legislação brasileira dificulta a doação. Dificulta? Não, ela não dificulta a doação. Ela não facilita a doação, não é? Quer dizer, não deixa que haja uma dedutibilidade maior quando você doa recursos ou bens ou patrimônio para uma determinada instituição. Nos Estados Unidos, como ele explicou muito bem aí, há uma liberdade de você próprio instituir a fundação, o instituto que você vai doar. E você registra aquele instituto e acabou. Aqui não, aqui é uma série de fiscalizações. Existe a lei do terceiro setor hoje, que é uma lei terrível, que exige uma série de requisitos para você abrir uma ONG, uma OS, uma fundação, ou CDE, uma fundação. Quer dizer, tudo burocratizado, tudo transformado numa dificuldade monumental. De modo que isto realmente no Brasil é terrível, não é? Você não tem nenhum incentivo de tomar a própria responsabilidade daquilo que você está fazendo. O Sérgio Augusto aqui, Senes, essas doações, além do aspecto filantrópico, teria qual outra finalidade? Doar no Brasil tem um sentido fiscal ou é mesmo pura bondade? Então, a gente está comparando com os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tem um sentido fiscal muito importante, porque nos Estados Unidos você tem uma taxação na herança muito forte, mas forte mesmo. Eu não sei se chega a 40%, 50%. É realmente forte. Mas por quê? Porque tem um princípio liberal muito interessante, que é o seguinte, você, pelo mérito do seu trabalho, etc., durante a sua vida, você tem todo o direito de acumular a sua riqueza que você gerou, etc. Mas na medida em que essa sua riqueza passa para a geração seguinte, você está desequilibrando o jogo da geração seguinte, porque você vai estar... A próxima geração vai começar em condições, alguns filhos vão começar em condições muito diferentes dos outros. Então, qual que é a lógica? Que você taxe a herança de maneira muito forte. Então, nos Estados Unidos, eles incentivam a doação e taxam muito fortemente a herança. E gera esse movimento que a gente vê nos Estados Unidos, que é muito interessante, que é um movimento que você escolhe uma instituição como na área cultural, o que é muito comum, onde eu circulo nas universidades, você chega em bibliotecas, você chega em prédios, os nomes das pessoas que doaram aquela biblioteca. Então, a biblioteca fulano de tal. Então, o sujeito tem um incentivo
incentivo fiscal, ou seja, porque se ele for manter como herança, ele vai ser fortemente taxado, e uma facilidade, né, como o professor indicou, uma facilidade da doação. Junto com isso, ele reforça os próprios valores dele, né? Aquilo que ele acredita, aquilo que ele acha que é um projeto interessante, ele tem todo o direito de ir lá e fazer a doação. Então, é um mecanismo, me parece, muito mais inteligente e muito mais, vamos dizer, democrático do que a gente tem no Brasil. Daria para melhorar muito o nosso ambiente aqui no Brasil. O Marcelo aqui de Bragança Paulista, pelo WhatsApp, falando, é fácil doar para partido político no Brasil. Não, mas tem restrições no caso do Brasil. E, bom, lá também é fácil. Lá também é fácil.